agora nós vamos falar de saúde aqui no Ver Mais. AVC, acidente vascular cerebral. A quarta doença aí que mais mata no Brasil e é a que mais causa incapacidade no mundo todo. As causas, os riscos e a prevenção nós vamos saber agora no quadro Fala, Doutor. E quem está aqui para conversar com a gente sobre AVC é o doutor Felipe Ibiapina, que é neurologista. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria. Tudo Mais bem? uma vez aqui no Ver Mais, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Doutor, AVC, então eu comentei ali, mas é a segunda causa de morte, que causa mais mortes, né, no Brasil e no mundo. Isso, o AVC é o acidente vascular cerebral, né, que é o AVC, ou derrame popularmente conhecido. Ele é atualmente a segunda causa de morte no mundo e a primeira causa de sequelas ou incapacidade. Não só no mundo, mas no Brasil também. O Brasil não é diferente disso. Então é um problema muito grave, uma emergência médica que é muito frequente e muito grave na maioria dos casos. E acho que é importante a gente lembrar, porque além do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção agora, essa campanha que é feita no mundo todo também de prevenção ao câncer de mama, o AVC também é lembrado agora no mês de outubro, né? Porque como eu comentei, no dia 29, no domingo, é o Dia Mundial de Combate ao AVC. É uma doença aí que também precisa ser muito lembrada, como a gente está falando, né, doutor? Isso, o mês de outubro foi escolhido também pela Organização Mundial de AVC como um mês elegido para a divulgação dessa campanha, que tem o intuito de informar a população sobre os sintomas de AVC para uma detecção precoce do AVC e também para passar a ideia de que o AVC é tratável, né? E, inclusive, o slogan da atual campanha é AVC, a vida continua. A vida continua. Dando exatamente essa ideia de que existe tratamento, tem como prevenir o AVC e há como ter uma qualidade de vida, há como melhorar, inclusive, as sequelas de AVC com uma boa reabilitação. Tá. Mas isso é bastante dependente da informação da população, porque a chegada do início dos sintomas, a chegada ao hospital o mais precocemente possível faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas vamos explicar antes para o pessoal de casa o que é o AVC? Então, o AVC é uma sigla que significa acidente vascular cerebral, também chamado de derrame. Pode ser de dois tipos, que é o isquêmico, quando acontece o entupimento de um vaso, que leva o sangue até o cérebro, ou o AVC hemorrágico, que é quando extravasa o vaso, rompe o vaso sangrando dentro do cérebro. Tá. E pode causar sequelas importantes, a depender do tamanho do AVC, do local que ele afeta o cérebro, as sequelas podem ser definitivas e isso aumenta também o risco de morte também, tá? Então é uma emergência médica e nós temos poucos minutos ou poucas horas para tratar o AVC no momento que ele é detectado. Tá, e o quanto antes ele for detectado, menor a chance de sequelas e da pessoa ter uma vida normal após sofrer com o AVC, né? Isso, para vocês terem uma ideia, entre o início de sintomas até a utilização de uma medicação específica para o AVC isquêmico, eu tenho uma janela ali de 4 horas e meia para isso acontecer. E a cada minuto que se passa, se perde mais chance de recuperar sequelas e se aumenta a chance de complicações e morte. Então, na verdade, essa janela de 4 horas e meia, ela deve ser o mais curto possível de tempo, o período de tempo entre o início dos sintomas e a chegada ao hospital. Então, é importante a população estar ciente dos sintomas de AVC e ciente de que há como prevenir, mas uma vez que acontece, quanto mais cedo ela chegar ao hospital, um hospital capaz de tratar o AVC, menores são as chances de complicações, sequela e morte. Tá, e vamos falar então para o pessoal quais são esses sintomas, né? A partir de que sinais tem ali que correr para um hospital, pedir ajuda, ligar para o SAMU, enfim. Quais são esses sintomas, doutor? Isso é muito importante. Os sintomas mais frequentes, mais comuns de apresentação do AVC são a boca torta, dificuldade para falar e uma fraqueza em algum lado do corpo, seja na perna ou no braço. Então, uma vez que algum desses sintomas aconteça, e quando acontece subitamente, então, uma vez que esse cenário se forma, é importante a população estar ciente que pode ser um AVC, portanto é hora de chamar o SAMU, de procurar o hospital de referência mais próximo para receber o tratamento adequado o mais precocemente possível. Até você comentou um pouquinho antes aqui que, por exemplo, a pessoa está em casa, teve algum desses sintomas, ficou com a boca torta, fraqueza, na hora de ligar para o SAMU é interessante dizer que já está com os sintomas de AVC, né, doutor? Porque daí ele já vai encaminhar para o hospital correto, para o hospital que vai dar tratamento específico para essa doença, né? Exato. O tratamento de AVC, ele requer toda uma estrutura
neurologista, fisiofonoterapia, estrutura em termos de exames complementares, tomografia. Então, não é todo o serviço que está preparado para receber o paciente com AVC. Na suspeita, é importante informar o SAMU ou procurar o serviço médico de referência habilitado para tratar o AVC. Não adianta também procurar um hospital que não tenha condições de tratar, que acaba que se perde tempo para tratamento e, portanto, piora o prognóstico. Então, quanto mais cedo se procurar o hospital de referência capaz de tratar o AVC, melhor. No caso de Joinville, por exemplo, é o Hospital Municipal São José. Ele é a referência do SUS para a recepção desses pacientes com AVC. Aí, ó, então tá a dica aqui do doutor Felipe, né? No caso de AVC, já sabe para onde ser encaminhado, né, doutor? Agora, a gente sabe que o AVC, ele é causado também por alguns fatores que são modificáveis, né, doutor? Que a gente pode prevenir, que a gente pode evitar. Vamos falar um pouquinho da prevenção dessa doença, então? 90% dos AVCs podem ser prevenidos. Por quê? Porque eles dependem de alguns fatores de risco, que são hipertensão arterial, diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, alimentação inadequada, hábitos inadequados, etilismo, né? Então, são todos esses fatores que podem ser tratados ou evitados. Uma vez que a gente consegue controlar esses fatores, 90% dos AVCs são totalmente evitáveis. Totalmente evitáveis. Então, depende muito da informação da população no seguinte sentido: é preciso sim tratar bem pressão alta, evitar o sal na comida, fazer uma alimentação saudável, tomar as medicações corretamente, controlar o diabetes, parar, cessar totalmente o cigarro, tá? E praticar atividade física. Essas são algumas das recomendações para poder a gente diminuir a chance de acontecer o AVC. Que é muito mais fácil você prevenir do que remediar. Depois que acontece, a chance de sequela, de morte é muito grande. E o espaço de tratamento é muito curto. Então, melhor do que correr atrás do prejuízo é você prevenir o AVC, né? Tratando esses fatores de risco. E o que é legal a gente falar também que, diferente do que muita gente pensa, não é só idoso que sofre com AVC, né, doutor? Então, na verdade, o AVC hoje em dia, ele afeta todas as idades. A gente observou, inclusive, em dados locais de Joinville, que houve um aumento de 60% de casos de AVCs em jovens. Em jovens. Então, não é só a população idosa que está sujeita a esse tipo de patologia. Pode acometer todas as idades. Então, isso é um paradigma que foi quebrado, né, com as últimas estatísticas e só nos aumenta o alerta em relação à prevenção e tratamento, a informar a população de que todos nós, na verdade, estamos sujeitos a esse tipo de patologia que é grave, requer tratamento médico de emergência e pode incorrer em morte e sequelas. Inclusive, as últimas estatísticas da Organização Mundial de AVC, ela fala que 1 em cada 6 de nós teremos um AVC em algum momento da vida. Então, não é uma patologia, não é uma doença que está longe de cada um de nós. Então, cabe a gente prevenir. Exatamente. Né, doutor? Daí a importância de enfatizar a prevenção e estar bem informado dos sintomas precoces do AVC, porque a procura mais rápida ao pronto-socorro muda tudo. Pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida e reduzir muito a chance de sequelas e incapacidade. Ótimo. Tá certo, então. Felipe Ibiapina, neurologista, falando sobre AVC aqui no Ver Mais. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.